Olá pessoal, no vídeo de hoje aqui do canal Franci Artesanato eu vou ensinar para vocês a fazer aqui essa capinha de crochê para estar colocando aqui nesse cofrinho. Esses cofrinhos eles são bem baratos, né? Você pode estar dando de lembrancinha, de aniversário. Lembrancinha aí você escolhe qual a ocasião que ficaria legal você dar essa lembrancinha. Acho que muita gente vai gostar de ganhar, né, um cofrinho desse de lembrancinha. Sai bem em conta para vocês, porque assim que vai ter que comprar muitos, porque eles são bem baratos. Eu encontrei nessas lojas que vendem coisas para aniversário e ele foi super baratinho, foi R$1,60, um cofrinho desse. Então você faz a capinha de crochê e ele vai ficar muito bonito. Se você fizer a capa e quiser deixar aqui, gente, aqui sai, ó. Você pode até colocar bombons aqui dentro. Deixa eu tirar aqui. Encher de bombons, para você dar como lembrancinha. E depois você pode passar aqui um pouquinho de cola, quando você chegar em casa, que comer os bombons, e colar. E aqui você usar para estar colocando aí as moedas. Aqui, ó, nesse aqui eu coloquei aqui várias moedas, cabe bastante moedas. Eu tenho aqui essas moedas, eu tenho várias porque eu gosto muito dessas moedas, porque elas são aquelas moedas que são das Olimpíadas, então eu gosto muito de colecionar elas. Então eu já aproveito para estar, quando eu vou fazer bolsinha porta-moeda, eu já uso elas aqui para mostrar para vocês. Então, ó, aqui você vai caber várias moedas aqui. Aí eu falo para você colar, porque quando você for juntar as moedas, para você não ficar tirando, né? Às vezes, aí é melhor você colar, que aí você não vai destruir aí o cofrinho, então você vai encher ele de moedas. Só depois aí você abre para poder estar aí gastando as suas moedas. Deixa eu tirar aqui. Como também você pode, né, colocar vários bombons. E quando a pessoa chegar em casa, aí cola e coloca as moedas. Então, vou deixar aqui todas as moedas aqui do lado. O que eu vou fazer hoje, ele é branco. Vou fazer a capa para um branco, essa parte branca. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou fazer com esse daqui. Esse aqui eu já fiz, ó, com o lilás. Usei a linha lilás, é a linha de seda grossa e a textura é o 288. O que eu vou fazer hoje, pessoal, eu vou ensinar para vocês a fazer aqui essa folha. A flor, eu já fiz o vídeo, já tem no canal, eu fiz um brinco com essa flor. Mas a folha é do mesmo jeito, mas eu vou ensinar aqui para vocês. Eu só mudei aqui as correntinhas do início, que aqui eu fiz 6 e aqui eu fiz 8 correntinhas quando eu fui começar. Mas o resto é do mesmo jeito da flor. Então, decorei aqui também com essa fita de cetim. Fiz aqui a alcinha, ó. Seguindo aqui a carreirinha de ponto, continuei fazendo a alcinha. Aqui do outro lado eu preguei. Ficando assim. Aqui também eu passei um pouquinho de cola quente e colei aqui bem rente, ó. Depois que eu coloquei a fita e amarrei, aí eu fui puxando aqui, passando um pouquinho de cola e colando. Você pode usar também a cola universal, eu acredito que dá certo. Aqui eu usei a cola quente. Fica aí a critério de cada um. Vou usar aqui a linha de seda grossa, a textura é o 288. Essa cor aqui é a maravilha. Vamos lá. Eu vou começar aqui com 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendo aqui na primeira correntinha, com ponto baixíssimo. Vou subir com 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Eu subi com 4 correntinhas, mesmo eu fazendo um ponto alto, porque
no espaço entre cada ponto vai ter uma correntinha de espaço. Aqui, ó, como eu já fiz o ponto, e aqui eu conto as 4 correntinhas como um ponto, então quando eu venho aprender aqui na terceira correntinha, vai ficar a correntinha aqui no meio. Então, vamos lá, ó. Faço aqui uma correntinha, já venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no círculo e faço um ponto alto. E aqui eu vou fazendo, pessoal, até eu ficar no total com 12 pontos. Bom, pessoal, já fiz aqui os 12 pontos altos, já fiz aqui a correntinha de espaço. Venho aqui na terceira correntinha e vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meio aqui do primeiro espaço com ponto baixíssimo. Vou subir com 1, 2 e 3 correntinhas. E aqui, ó, vou fazer um ponto alto aqui dentro. Vou ficar com um bloco de 2 pontos altos. Contando aqui com as 3 correntinhas, porque aqui é o primeiro bloco. Agora, uma correntinha de espaço, venho aqui no espacinho seguinte de uma correntinha e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui no espaço seguinte e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no espaço seguinte, 2 pontos altos. Vou fazer essa sequência por toda a volta. Bom, pessoal, estou chegando aqui ao final da carreira. Já fiz a correntinha, agora eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com 1, 2 e 3 correntinhas. E venho aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou fazer no ponto, aqui junto desse ponto alto, aqui no ponto seguinte, mais um ponto junto, ficando assim, ó. 2 pontinhos juntos no de base. E aqui, um ponto sozinho. Que no caso aqui é as 3 correntinhas, porque é o bloco do início. Uma correntinha, venho aqui, ó. No ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no segundo ponto, 2 juntos. Uma correntinha de espaço. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no segundo, 2 juntos. Uma correntinha de espaço. Aqui 2 juntos. Uma correntinha de espaço, aqui no ponto seguinte, um ponto alto, e aqui 2 juntos. Pessoal, eu vou fazer isso por toda a volta, até chegar aqui na terceira correntinha. Bom, pessoal, chegando aqui ao final da carreira, já fiz aqui a correntinha, vou prender aqui na terceira correntinha. Essa daqui foi a última carreira que eu fiz aumento. Aliás, a primeira e última, né, gente? Porque aqui com o pontinho sempre junto, aqui no último ponto, aqui desse bloquinho de 2 pontos altos. Então, agora, a partir daqui, gente, eu não vou fazer aumento mais. É só ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, correntinha sobre correntinha. Eu vou continuar com esses 3 pontos até o final da peça. Então, venho aqui, ó, fiz a correntinha e agora, em cima aqui do bloco de 3 pontos altos, um ponto alto para cada de base. E é só essa sequência. Eu vou fazer ponto sobre ponto, correntinha sobre correntinha. E assim eu vou continuar até chegar aqui. Chegando aqui, eu prendo na terceira correntinha e novamente ponto sobre ponto, correntinha sobre correntinha. Eu vou fazer isso até eu ficar no total com 15 carreiras. Bom, pessoal, estou chegando ao final das 15 carreiras. Já contei desde aqui do início,
Tô no total com 15 carreiras. Já fiz a correntinha e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a alça. Então, eu vou subir já aqui onde eu prendi com ponto baixíssimo. Em cima aqui desses 3 pontos, eu vou começar a fazer a alça. Um ponto para cada pontinho de base aqui do bloco. Fiz assim, ó. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, viro o trabalho, venho aqui no ponto seguinte. E agora, aqui no ponto seguinte, que é em cima das correntinhas. Pronto. 1, 2 e 3 correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte, mais um ponto alto. 1, 2 e 3 correntinhas. Venho no ponto seguinte, ponto alto. Ponto seguinte, ponto alto. Viro o trabalho em cada ponto de base fazendo um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Viro o trabalho. Ponto seguinte, um ponto alto. E aqui em cima dessas 3 correntinhas, eu já faço aqui na terceira um ponto alto. Vai ficando assim, ó. Eu vou fazer isso, pessoal, deixa eu contar aqui pra vocês, ó. Eu conto aqui, ó, uma que está presa aqui onde eu costurei, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreira. Eu vou fazer isso, só essa repetição aqui, até eu ficar no total com 21 carreira. Terminei aqui as 21 carreiras. Já fiz aqui a alça. Vou cortar aqui deixando um pedaço para mim estar pregando. E agora, eu vou colocar na agulha. Só tentar achar ela aqui, coloquei aqui do outro lado. Aqui, pessoal, aqui tem, olha, deixa eu contar aqui pra vocês, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bloquinhos. Então, aqui, ó, tem um pregado aqui, né, onde a gente subiu. Então, aqui eu deixo 1, 2, 3, 4, 5. Aí, nesse daqui, eu vou pregar. Vai ficar 5 bloquinhos para cada lado. Venho aqui, ó. Coloco aqui, igual, bloco com bloco. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos também. Agora, eu vou fazer aqui pontinhos, pregando aqui esse bloquinho da alça, nesse bloquinho aqui da parte de baixo. Fazer aqui alguns pontinhos, prendendo. E aqui, pessoal, eu vou arrematar agora aqui a pontinha de linha, aqui pra trás. Vou cortar aqui e vou queimar. Pronto, ficando assim. Essa pontinha aqui do início,
eu também vou arrematar ela aqui dentro. Faço aqui só um pontinho aqui. Pronto, ficou assim. Agora, aqui, ó, se eu fosse decorar com a flor, eu ia decorar com essa flor, que eu já tenho um vídeo no canal, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Aí, você pode fazer, você vai lá no vídeo, onde eu ensinei a fazer, e você faz a flor. Aqui você vem, vai fazer a capa, aqui do cofre, como também você vai fazer a folha, tá bom? É a parte da decoração. O que eu queria colar aqui hoje nesse daqui, era esse unicórnio. Eu achei bem bonito, e você também pode estar decorando com outras pecinhas. Você pode estar fazendo também todo azul e tá colocando algum desenho aqui. Esses desenhos aqui, gente, ele é de tipo uns emborrachados assim, ó. Eles são bem legais para você estar decorando assim essas peças. Se você quiser fazer, é para lembrancinha de aniversário de criança, da sua filhinha. Então, vai ficar bonitinho também, se você não quiser decorar com flor. Mas mesmo assim, gente, eu vou deixar aqui do lado e vou fazer aqui a folhinha. A única diferença da folhinha para a flor é só aumentar as correntinhas, porque eu queria que a folha ficasse um pouquinho maior do que a flor. Então, aumentei nas correntinhas para ela ficar mais aberta, para o meio da folha ficar maior do que esse, entendeu? Por isso que tem 8 correntinhas, quando eu inicio a folha, e aqui eu só fiz 6. Então, vamos lá. Só vou mostrar para vocês aqui. Aqui, eu vou fazer 8 correntinhas, como eu falei para vocês. Oito correntinhas, venho aqui e prendo na primeira com baixíssimo. Agora, eu vou subir com 1, 2 e 3 correntinhas. E agora, eu venho fazer aqui um ponto alto duplo. O segundo ponto alto duplo. Agora, eu faço 1, 2 e 3 correntinhas. E eu venho aqui, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu venho aqui no pé das correntinhas e vou prender aqui o picô. Aqui no pé das correntinhas, prendo com ponto baixo. Agora, eu faço mais um ponto alto duplo. 3 correntinhas e finalizo aqui com um ponto baixo. E já está pronto aqui a primeira folha. Ficando assim. Agora, eu subo com 1, 2 e 3 correntinhas. Faço aqui um ponto alto duplo. O segundo. Aí, 1, 2 e 3. Venho aqui no pé das correntinhas e prendo com ponto baixo. Aí, um ponto alto duplo. Agora, eu finalizo com 3 correntinhas. Ficando assim. Aí, 1, 2 e 3. Uma, 2 e 3 correntinhas. Agora, eu venho e faço um ponto alto duplo. 1, 2 e 3 correntinhas. Ficando assim. 1, 2 e 3 correntinhas. Faço aqui um ponto alto duplo.
Pessoal, vou fazer aqui só essa sequência. Faço 3 correntinhas, um ponto alto duplo, segundo ponto, aí faço picô, prendo, faço mais um ponto alto duplo, depois que eu prendo o picô e faço as 3 correntinhas e prendo e começo tudo novamente. Eu vou fazer isso até eu ficar com 6 folhas, com 6 folhinhas dessas. Chegando ao final, fiz as 3 correntinhas e vou prender aqui com ponto baixo. Agora eu vou cortar aqui a linha. Vou arrematar aqui para trás essa pontinha de linha, essa daqui do início também. Bom, pessoal, já arrematei aqui as pontas de linha. Aí, no caso aqui, ó, se você for usar a florzinha para estar decorando, você pode colocar uma linha amarela e tá fazendo aqui pontinhos, prendendo aqui, ó, a parte amarela aqui na verde e já aproveitando a linha e costurando aqui, ó. Você pode costurar aqui por dentro, pregando. Vai ficar bem legal. Aqui eu não quis colocar pérola, eu queria mesmo que aqui esse círculo ficasse assim. Ó, mas se você quiser colocar uma pérola, eu achei bem legal assim mesmo. Então, vou deixar aqui do lado, como eu falei pra vocês, eu não vou decorar com a flor. Eu queria decorar de outra forma. E aqui, a altura, aqui você que escolhe. Olha aqui, ó. Aqui eu colei, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Na carreirinha de número 5, eu colei bem no meio. Lembra que aqui a gente, entre uma parte dessa daqui, ó, da alça e a outra, a gente tem 5 blocos. Então, eu deixei 2 para cada lado e preguei aqui no bem do meio. Esses bloquinhos na carreirinha aqui do meio, tá bom? O laço também da mesma forma. Eu passei e eu quis fazer o laço no bloquinho aqui bem do meio também. Deixei aqui, ó, 1, 2, aí aqui eu fiz o laço. 1, 2. Aqui é a mesma quantidade também de carreirinhas. Então, aqui eu usei 50 centímetros de fita de cetim número 1. Eu só tô em dúvida aqui, gente, qual que eu uso. Isso é a verdade. Essa daqui não vai destacar muito. Eu tô pensando em usar aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou pensando em usar aqui, para combinar aqui com o unicórnio, a azul. Eu acho que vai destacar bem aqui. A rosa eu acho que não vai dar certo. Essa fita aqui, ó, eu acho que não vai dar certo. Como também a verde. Tem outras cores aqui, mas eu acho que eu gostei mais aqui do azul. Para dar uma combinada aqui com a florzinha aqui do unicórnio. Então, vamos lá. Vou passar aqui a fita, vou colocar aqui na agulha de tapeceiro, para facilitar. Olha aqui, começo aqui no bloquinho do meio, passando a fita. Agora, chego aqui, ó, vai ficar aqui, bem no meio. Fica um bloquinho aqui no meio, ó. Vou igualar aqui as pontinhas. Pessoal, é muito fácil de fazer aqui essa capa, aqui pra esse cofre. Então, vamos lá, só igualar aqui as pontas da fita. E vamos colocar ele aqui dentro. Ó, eu vou preferir o branco.
Essa parte aqui é bem colada, a parte de baixo. Só essa daqui que vem assim, ó, que dá pra você tirar. Que aqui eu não colei ainda, ó. Aqui dá pra tirar. Essa daqui tá bem apertadinha. Parece que já veio até colada, porque essas aqui, ó, vieram todas soltas assim, ó. Essa daqui também, eu passei cola branca aqui e colei. Eu achava, gente, que era todas que vinham assim, mas eu percebi que essa daqui, ó, já tá bem colada. Então, eu acho que não é, eu acho, ó, que essa daqui deveria estar colada também, né? Mas já veio assim, já comprei assim. Essas duas aqui estavam descoladas. Eu colei essa daqui também, ó, já veio assim. Depois eu vou colar. E essa daqui já veio colada também. Melhor ainda, assim eu não vou colar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Deixo essa abertura aqui igual com o laço, assim. Prefiro. Assim. Agora, eu vou fazer aqui o laço. Vou arrumar aqui. Pronto. Meus laços, vocês já sabem, né? Fica aqui muito bonitos. Esses laços que eu faço assim, fazendo esse nó, gente, nunca fica legal. Eu acho que não, né? Mas, como cada um vai fazer o seu, o meu fica assim. Se você quer o crochê mais esticado aqui, você pode fazer, no caso, só 14 carreiras. Mas eu gostei assim. Aí você pode dizer assim, Franci, eu não queria colar. Pode deixar assim também, gente, não passar cola quente aqui, ó. Quando você quiser tirar, o cofrinho já estiver cheio de moeda, mas você ainda não quer abrir, você pode tirar o cofrinho aqui de dentro e colocar outro e colocar lá no cantinho. Né? Você pode colocar na sua mesinha, fica decorando e fica bem bonito. Não fica só um cofrinho assim normal, né? Fica assim com essa decoração e eu gostei bastante. É tanto, gente, que eu acho que eu não vou colar isso. É só passar a cola quente aqui, ó. Aqui abaixo um pouquinho aqui da parte branca. Ou você pode passar um fiozinho de cola universal. Aí puxa assim, ó, e cola. Vai puxando e colando aqui rente, ó, com essa parte de plástico. Mas esse daqui eu não queria colar, porque quando tirar o cofrinho aqui, eu já coloco o outro e deixo naquele cantinho que eu escolhi pra ficar. Então, vamos deixar assim, ó. Não é necessário você colar. Até prefiro assim. Mas eu colei porque algumas pessoas poderiam dizer assim, Franci, eu quero colar. Para não ficar saindo a capinha, mas não fica saindo. Só se você tirar aqui o cofrinho daqui de dentro. Então, vou deixar assim, eu não vou colar. Agora, eu vou colar aqui o unicórnio. Bom, pessoal, agora eu vou passar cola quente. Não, nem me lembro se a gente usa cola quente nesse emborrachado, né? Mas vamos testar agora. Eu espero que dê certo, porque eu só comprei esse daqui. Então, vamos lá. Eu espero que ele não derrita. Já pensou? Agora eu vou colar aqui. Vamos lá. Aqui bem no meio. Eu escolho a altura que eu quero e vou colar. Aperto. Ficou bem colado já.
Eu pensei que a cola quente, né, ele ia derreter aqui esse emborrachado, mas não aconteceu isso. Eu já trabalhei com ele aqui, mas eu não tô nem lembrado se eu usei, foi a cola universal. Mas essa daqui deu certo, ó. Pronto, já está pronto aqui. Mais um cofrinho, aí para vocês encherem de moedas. Assim, ó, dá até para mim colocar minhas moedas, porque se eu tivesse... tá colado mesmo, ele não tá saindo, esse daqui veio colado mesmo. Aí, ó, você só pega e vai colocando, vou pegar esse, né, para colocar as moedas. Colocando aí as suas moedas, até encher, cabe bastante moedas, tá? Esse daqui, ó, eu não fiz a capa, porque eu não quero colocar as minhas moedas aqui dentro ainda. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Esse cofrinho com a capa de crochê para lembrancinha. Se você gostou, deixa aí o joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ative aí o sininho de notificações para você receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.